velocidade sônica, ciclo mais potente até que uma bomba atômica, queimando asfalto de borracha quente. Velocidade tá no coração da gente. Velocidade tá no coração da gente. Velocidade tá no coração. Boa noite, galera. Começando aqui mais um Raio X Garage pelo portal e TV High Speed. Sou eu, Pedro Rodrigo. Sempre lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações. E também conheça o nosso segundo canal, o Cortes High Speed, além da nossa lojinha virtual highspeedshop.com.br. Lembrando também que estamos agora no Deezer e também no Spotify. E hoje vai ter muita coisa legal no programa. E para começar vamos ter aí análise high speed, vamos ter Stock Pro Series, Stock Series, Trans-Am, Fórmula Indy, o WEC, o INSA, também vai estar muito legal. Na sequência vamos ter aí um arquivo high speed especial do chefe Ayrton Senna, que semana passada seria a data do seu aniversário. Na sequência também vamos ter aí o R Final Podcast lá com o Nathan Sarum. Ele bate um grande papo com o Ricardo Arcuri, uma análise mais minuciosa aqui para vocês. E para encerrar vamos ter aí o TBT High Speed, mostrando o piloto Gabriel Lusquinhos em sua preparação, treinos mentais e também físicos aí para fazer as corridas dele. Lembrando que esse ano nosso piloto High Speed vai estar correndo de TCR Sul-Americana, então é só acompanhar aqui. E já para começar, vamos lá com o Luiz Felipe Ramos. Vamos de análise high speed. Vai daí! Fala galera, sou o Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Análise High Speed. E no programa de hoje, Stock Car Pro Series, Stock Series, 1000 milhas de Sebring e as 12 horas de Sebring também, Fórmula 1, Copa HB20, Indy e Trans-Am. Então se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Clique também em Seja Membro para se associar ao portal High Speed e nos ajudar a crescer. A Stock Car Pro Series teve mais uma data em 2022. O Autódromo de Goiânia, mais especificamente o traçado do anel externo, sediou duas provas simplesmente de arrepiar. Rubinho foi o mais inspirado do dia, já que fez o melhor tempo no primeiro treino livre e o qualifying no qualifying conquistou aí a pole position. Na corrida 1, o Daniel Serra largou em último, já que ele recém havia chegado das 12 horas de Sebring, terminando a participação dele em Sebring, ele correu para o aeroporto para vir a Goiânia. Boa largada de César Ramos. Rubinho despontou. Na segunda volta, após um estranhamento do pelotão do fundo, safety car. Na relargada, duelo entre Nelsinho, Piquet e Tony Kanaan. Zonta levou uma punição por ter queimado a mesma. Júlio Campos e Batista também travaram duelos. Pedaços de carro levaram amarela. Mais um safety car. Casagrande batalhou contra Denis Navarro. Suzuki cresceu de produção. O Navarro também duelou contra o Matias Rossi. A poucas voltas do fim, duelo entre César Ramos e Rubinho. Casagrande cresceu cada vez mais, mas o dia mesmo era de Rubens Barrichello, o rei de Goiânia, que ganhou a prova, tendo César Ramos em segundo e Júlio Campos em terceiro. Na corrida 2, Di Mauro e Navarro
travaram duelos de arrepiar. Piquet costurou todo um four-wide e chegou até a assumir a ponta por alguns momentos, bem como o Thiago Camilo. Serginho Gimenez teve aí um certo azar e acabou indo para fora da pista e abandonando a prova. Festival de toques e batidas levou amarelo. Di Mauro e Camilo tiveram de segurar um rojão disputando entre si. Suzuki, que havia feito uma boa apresentação na corrida 1, acabou abandonando. E o Camilo foi encaixotado por Di Mauro e Rubinho. Com isso, Rubinho pegou a ponta e de lá não saiu mais. Até poderia ter saído, mas a poucos instantes do fim, Renato Braga se chocou contra Pedro Cardoso e isso causou uma amarela e a prova foi encerrada em bandeira amarela com vitória de Rubens Barrichello, tendo Ricardo Maurício em segundo e Diego Nunes em terceiro. Daniel Serra pode ser apontado como o maior nome da prova porque chegou de Sebring em última hora, largou em último na corrida 1 e na corrida 2 finalizou em quarto, mas poderia ter ultrapassado o Diego Nunes se não fosse essa amarela. A próxima prova deverá acontecer no dia 10 de abril, no Galeão, no Rio de Janeiro, no circuito que será montado em cima do aeroporto do Galeão. Enfim, começou a temporada da Stock Series. Mais uma vez, a categoria de acesso da Stock Car Pro Series terá transmissão na tela aqui do portal High Speed. O palco foi Goiânia. Na corrida 1, Vitor Batista fez a pole position. E na largada, tivemos aí uma disputa tripla. Calor crepuscular, já que a prova do sábado foi disputada no final da tarde. Zezinho Mugiati deu bote e pegou a ponta. Isso chegou a abrir 2 segundos sobre Arthur Leist, que por sua vez travou duelos contra Batista. Reis e Cole também fizeram um duelo pra lá de impagável. Mas a vitória foi de Zezinho Mugiati, tendo Vitor Batista em segundo e Léo Reis em terceiro. Já a corrida 2, a qual comentei em conjunto com a narração de Matheus Furlan, teve um four-wide na largada. Celso Neto foi tocado por Arthur Leist e com isso rodou. Safety car. Curto, já que a prova foi no anel externo. Reis e Mugiati fizeram um duelo, mas logo o Vitor Batista chegou para a festa. 4 brigando pela liderança. E logo tivemos 5, já que Cole também tentou se aproveitar aí. Tudo em aberto, com direito a Leist vindo de quinto para primeiro. A poucos instantes do fim, um acidente triplo que deu safety car e tirou assim as chances de Zezinho Mugiati e Rafa Reis de permanecerem na prova. Relargada a 2 minutos do fim, com Leist beneficiado. Arthur Leist e Vitor Batista duelaram entre si até o final, mas a vitória foi do piloto gaúcho, que teve Vitor Batista em segundo e Lucas Cole em terceiro. A próxima etapa deverá acontecer no dia 10 de abril, no Rio de Janeiro, na tão esperada prova do Galeão. Os últimos dias 18 e 19 de março foram um verdadeiro prato cheio para o amante do endurance, como eu. O motivo? Tivemos aí a realização da Super Sebring, evento às 12 horas de Sebring. Para começar, na sexta-feira rolou as 1000 milhas de Sebring, prova com 8 horas de duração, que marcou o início da temporada 2022 da WEC. Vale lembrar que essa é a última temporada antes da mudança de regulamento. Muito se especulou sobre uma eventual participação só virá para o certame após as 24 horas de Le Mans, na melhor das hipóteses, em Monza. A Alpine largou na ponta. E destaque para a United, que na categoria LMP2 conseguiu superar até mesmo a Glickenhaus e a Toyota na principal.
as categorias, as equipes, né, foram se tornando cada vez mais uniformes em suas respectivas categorias posteriormente. A F-Corse, tal como apresentou quanto para a Corvette. A liderança da Alpine foi sólida, bastante sólida na geral, bem como da United na LMP2. Uma prova quente, 29 graus temperatura ambiente e 42 na pista. Com isso, a prova ficou um pouco mais sólida, né? Já que o desgaste do equipamento foi uma grande preocupação de todas as equipes. Problemas enfrentados, como por exemplo pela Inter Europol. A liderança foi revezada com a Alpine, tudo ia bem até que José Maria Lopes, atual vencedor das 24 horas de Le Mans e atual campeão da WEC, se envolveu num acidente em que ele perdeu o freio e com isso se chocou no muro e capotou. Dada a gravidade, a direção da prova optou por uma bandeira vermelha. Na relargada, a WRT apontou como uma postulante. À medida que a pista ia se esfriando, mais deslizes. Peças para todos os lados. Will Stevens travou duelos insanos contra Felipe Nasser. E o ânimo começou a ficar cada vez mais exaltado, a ponto de pintando como uma postulante para a vitória na GTE Pro. E à medida que ia anoitecendo, o tempo ia fechando, com previsões de tempestades e raios, até que o excesso de raios causou aí a 1 hora e 5 minutos do fim a decisão da finalização da prova, que teve aí a vitória de André Negrão, vitória brasileira, Matteo Vaxivière e Nico Lapierre. Romain Dumas, Franck Maillot e Oliver Pla da Glickenhaus ficaram em segundo colocado. A Toyota finalizou em terceiro, que foi sem dúvidas a decepção dessa primeira etapa, com Ryo Hirakawa, Brandon Hartley e Sebastian Buemi. Na LMP2, vitória de Nielsen, Perrodot e Rovera da F-Corse, com Felipe Albuquerque, Phil Hanson e Philip Owen em segundo da United. De resta, Jarvis e Pearson, também da United, finalizaram em terceiro. Já na GTE Pro, vitória aí da dobradinha, melhor dizendo, da Porsche, com Kevin Estre e Michael Christensen em primeiro, e Gianmaria Bruni e Richard Lietz em segundo. Nick Tandy e Tommy Milner da Corvette finalizaram em terceiro. A Aston brilhou na GTE AM com vitória de Paul Dalla-Lana, David Pittard e Nicky Chin, tendo Brandon Arby, Ollie Milroy e Ben Bernicoat da Inception correram de Porsche em segundo. E destaque para a Iron Dance, equipe feminina, com Michelle Gating, High of High e Sarah Bove, que finalizaram em terceiro lugar. A próxima etapa do WEC deverá acontecer no dia 7 de maio em Spa-Francorchamps. O ano de dia. A Fórmula 1 teve o início de sua nova temporada no Bahrein. Ao que tudo indica, essa prova prometia ser um ponto fora da curva se levássemos em consideração as do ano passado, já que tivemos Gasly levando a melhor no primeiro treino livre e as Ferraris brilhando tanto no FP1 quanto no FP2. E no quali também, já que Charles Leclerc fez a pole position. A Ferrari largou na ponta e Verstappen tentou ultrapassá-lo, mas apesar do duelo Leclerc e Verstappen, a Ferrari levou a melhor. Surpreendentemente, tivemos Kevin Magnussen carregando a Haas nas costas, crescendo de produção, fez mais nessa prova do que em toda a temporada passada. A Mercedes também ganhou terreno. Pérez cresceu e Hamilton vinha desapontando. Gasly acabou pegando fogo numa cena que foi até traumática, já que aconteceu no mesmo ponto que o último incêndio da Fórmula 1, que foi um acidente assustador, insano para dizer o mínimo,
do Romain Grosjean em 2020, mas nada que afetasse o piloto. Na relargada, Pérez não resistiu a Hamilton e rodou. Verstappen também acabou abandonando. Melhor para Leclerc, que tirou o pé da lama, tirou a Ferrari da fila e depois de 3 anos levou a equipe de Maranello ao ponto mais alto do pódio, tendo Carlos Sainz em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. A próxima etapa será no dia 27 de março, próximo domingo, na Arábia Saudita. Goiânia sediou uma etapa, ou melhor, 2 provas aí muito bacanas da Copa HB20. No sábado, a corrida 1 teve duelo entre Léo Reis e Alberto Catucci logo na largada. Baroni bateu forte. Acidente 4. Cautela no anel externo e bandeira amarela. Cuidados redobrados na relargada, com direito à serpente única. Rafa Teixeira ganhou mais e mais terreno. E Chris Bonneman fez aí grandes ataques. Vários pilotos tiveram encontrões que terminaram na grama. E Léo Reis fez uma liderança praticamente isolada. E Alberto Cavaleiro travou duelos contra o Thiago Tambasco. Léo Rufino também se aproximou. Taline Chikoski fez aí uma apresentação muito boa, correu aí, teve muito braço, muito pulso firme. E vitória de Léo Reis, tendo Alberto Catucci em segundo e Rafa Teixeira em terceiro. Lembrando, esse foi o resultado da categoria Pro. Na Elite, deu Teixeira e João Pedro Bertoluzzi ganhou na Super. Na corrida 2, Léo Reis e Rafa Teixeira duelaram entre si. E Senna Júnior foi para cima de Léo Reis. Boa prova também de Fernando Júnior. Índio veio soberano na Elite. Bortoluzzi travou duelos contra a Guerra. Glauco Tavares avariou Baroni e um acidente triplo causou aí uma amarela e, consequentemente, intervenção do safety car. Senna Júnior também batalhou contra o Beto Cavaleiro após a relargada a 3 minutos do fim. E vitória de Senna Júnior, tendo Cavaleiro em segundo por 14 milésimos. Talvez tenha sido a chegada mais apertada da história da Copa HB20. Bruno Testa foi o terceiro. Esse foi o resultado da Pro, que teve Marcos Índio como ganhador da Elite e Bertoluzzi na Super. As próximas provas deverão acontecer nos dias 14 e 15 de maio no Velocitar em São Paulo. A Indy veio para sua segunda prova em 2022, no antológico Oval do Texas. O Felix Rosenqvist fez um bom qualifying e largou na pole position. Newgarden parecia um postulante à vitória, visto seus tempos nos treinos livres. E logo na largada, Rosenqvist travou duelos contra Scott McLaughlin. Castro Neves cresceu de produção, mas Alexander Rossi não teve a mesma sorte, acabou enfrentando problemas elétricos e com isso abandonou. Com isso, amarela e pits. Takuma Sato também cresceu. A Foyt liderou surpreendentemente, e Joseph Newgarden crescia cada vez mais. Sato foi para o muro e com isso causou uma amarela. Romain Grosjean também vinha bem, mas aí acabou abandonando. Quem decepcionou foi a McLaren, já que Rosenqvist e Pato Ward enfrentaram problemas nos pits. E na relargada, Kirkwood bateu forte. Com isso, mais uma amarela. E na relargada dessa outra amarela, mais um incidente que envolveu Santino Ferrucci, Devlin De Francesco e Elinho Castro Neves. O Ward abandonou. Newgarden travou duelos contra McLaughlin nos instantes finais. O bicampeão, por alguns momentos, chegou a perder ritmo. Power e os carros da Ganassi cresceram de produção.
E Rhinos VK também pode ser apontado aí como uma grande surpresa. De longe, foi a melhor aparição de Jimmie Johnson, que brigou pelo top 5. McLaughlin e Newgarden fizeram um duelo final. E tudo se encaminhava para a segunda vitória consecutiva do neozelandês. Mas, a poucos metros do fim, Newgarden deu o bote, ultrapassou e com isso ganhou a prova a poucos metros da linha de chegada numa final emocionante para dizer o mínimo. Vitória de Newgarden, tendo Scott McLaughlin em segundo e Marcus Ericsson em terceiro. A próxima etapa da Indy deverá acontecer no dia 10 de abril em Long Beach. A Trans Am teve mais uma data em 2022 e desta vez o palco das etapas das categorias SGT, GT, TA e TA2 foi aí o Roval de Charlotte, utilizado pela NASCAR. Foram duas provas verdadeiramente fantásticas. Pena que as arquibancadas do circuito estavam praticamente vazias. Quem não assistiu pessoalmente perdeu, mas quem acompanhou pelo menos pelo YouTube viu duas provas de arrepiar. A corrida 1 teve aí o Tyler Kissera fazendo a pole position. O piloto teve um final de semana muito bom e o Rafa Matos fez um classificatório abaixo das expectativas e com isso largou apenas em oitavo, sua pior posição de classificação em tempos. Mas na prova surpreendeu, ele simplesmente mostrou serviço, cresceu muito de produção e conquistou aí, foi galgando espaços. Apesar da performance do mineiro, a prova em si foi bem tranquila, já que a pista era muito difícil de ultrapassar. Adam Andretti também mandou bem, e as disputas discretas estavam principalmente no pelotão da frente. Tyler Kissera batalhou contra Evan Slater em alguns momentos. Scott Borchera vinha bem, mas acabou batendo e com isso causou a única amarela da prova. Final tranquilo, com vitória de Tyler Kissera, Conor Mousak em segundo e Adam Andretti em terceiro. Rafa Matos foi apenas o quarto, mas merece aqui os nossos aplausos pela prova de recuperação que fez. No domingo, as demais categorias. Paul Menard, sempre visto como azarão na NASCAR, calou a boca de muitos de seus críticos, já que fez a pole position e na corrida 2 valendo pela categoria TA, fez aí uma prova bastante sólida, consistente, e foi o ganhador da categoria, tendo Tommy Driscoll em segundo e Amy Ruman em terceiro. Natalie Decker levou a melhor na GT e Danny Lowry na SGT. O próximo encontro da Trans Am, ou melhor, os próximos das categorias TA, TA2, SGT e GT, deverão ocorrer aí nos próximos dias 26 e 27 de março em Road Atlanta. É isso, galera. O Análise High Speed de hoje vai ficando por aqui. Mas lembra, curta, compartilhe, comente, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e clique em Seja Membro para se associar ao portal High Speed e nos ajudar a crescer. Confira também o Cortes High Speed, o nosso canal de cortes, com os melhores momentos de lives e outros programas. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem teremos mais análises minuciosas de categorias desse mundo maravilhoso chamado automobilismo. Tchau e até a próxima! E de volta aqui para vocês, muito legal essa análise, falou bastante da Trans Am, falou da WEC, da Indy, muito legal. Já na sequência vamos lá com o arquivo High Speed especial aqui para vocês, lá do chefe, ele completaria
aniversário na última semana, mas vamos conhecer um pouco mais da história aí do nosso grande campeão. Vamos aí. Fala galera, aqui é Luiz Felipe Ramos e esse aqui é mais um Arquivo High Speed. Como vocês sabem, esse programa tem como objetivo mostrar figuras importantes do automobilismo. E como esse é o nosso objetivo, no programa de hoje irei falar do ídolo máximo, do chefe, estou falando dele, Ayrton Senna da Silva. Então, desde já, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe e comente e recomende o canal para os seus amigos. Roda a vinheta! Ayrton Senna da Silva. Silverstone, chefe, rei de Mônaco. São muitos dos apelidos deste, que é considerado por muitos como o maior piloto de todos os tempos. Sem dúvida, é considerado o melhor piloto brasileiro da história. Ayrton Senna da Silva ganhou 3 vezes o Mundial de Fórmula 1, em 1988, 1990 e 1991, nas 3 oportunidades, pela equipe McLaren, considerado também por muitos como o maior piloto da história da equipe, ainda que há uma divergência em relação a Alain Prost. História. Filho de um empresário, logo se interessou pelo automobilismo uma vez que seu próprio pai era entusiasta das competições automobilísticas. Aos 9 anos, ganhou seu primeiro kart. Tal brinquedo tinha um motor de cortador de grama. E logo, desde cedo, mostrou-se habilidoso na condução do brinquedo, impressionando assim a sua família. Começou a competir oficialmente nas provas de kart aos 13 anos. E a primeira vitória aconteceu em julho de 73, no kartódromo que hoje leva o seu nome, localizado do lado do Autódromo de Interlagos. Em 77, ganhou o primeiro campeonato sul-americano de kart, repetindo o feito em 1980. Ainda foi campeão brasileiro em 78, 79 e também em 1980. Foi campeão paulista em 2 ocasiões, em 74 na categoria Júnior e em 1978. Também em 78, conquistou o primeiro título brasileiro de kart, ocorrido em 16 de julho daquele ano no kartódromo de Tarumã, em Viamão, no Grande Prêmio de Porto Alegre. A competição teve mais de 150 pilotos inscritos e contou com 5 categorias diferentes. Ayrton, por sua vez, competiu na categoria de 100 cilindradas em 3 baterias, todas elas ocorridas em um domingo, em um total de 21 voltas. Ainda naquele ano, ele conseguiu um recorde dentro do kartismo, com 4 vitórias no mesmo dia, conquistadas em Uberlândia. Nessa época, dos anos 70, Ayrton, uma certa vez, pegou seu kart e teve problemas ao praticar na chuva. Sendo assim, com muita perseverança, decidiu correr de noite, na chuva, ganhando assim a habilidade que lhe tornou famoso. No ano de 1979, Ayrton precisava correr no Mundial de Kart. Para isso, era necessário, entre uma das regras daquele campeonato, cada piloto de cada país ter um capacete com as cores de seu país. Então, Ayrton recorreu ao artista Cid Mosca para fazer um design com as cores da bandeira brasileira. Mal imaginava que esse design seria sua característica principal. Até hoje, mesmo depois de morto, é sempre lembrado pelas cores de seu capacete, que inspirou outros pilotos como Lewis Hamilton e Eddie Irvine. Em 1981, passou a competir na Fórmula Ford europeia, pela equipe de Ralf Firman.
Ao final da temporada, embora tivesse ganho inacreditáveis 12 das 20 provas daquele campeonato, Ayrton viveu um dilema. Sua equipe não lhe dava apoio, uma vez que considerava o esporte muito perigoso. E, além disso, Ayrton estava sem patrocínios para o ano seguinte. Foi então que ele decidiu abandonar temporariamente o automobilismo e administrar uma loja de materiais de construção montada pelo pai no bairro do Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista. Porém, em 82, decidiu retornar à Europa e continuar sua carreira. Também em 82, foi campeão britânico e europeu da Fórmula Ford 2000, com também inacreditáveis 22 vitórias em 27 corridas pela equipe de Dennis Russian. Nessa época, adotou o nome de solteira da sua mãe, Senna, pois Silva é um nome bastante comum no Brasil. No mesmo ano, participou da chamada Corrida das Celebridades, denominada Shell Super Sunbeam for Celebrities, realizada no circuito de Oulton Park, na Inglaterra. Senna não só venceu aquela prova, como também fez a volta mais rápida, a bordo de um Talbot. Em 13 de novembro do mesmo ano, Ayrton fez sua estreia na Fórmula 3 britânica, correndo com um Routh Toyota RT3. No início de outubro de 82, mesmo com a pouca visibilidade que a categoria possuía, Senna já era um nome de destaque no esporte brasileiro, refletindo na sua chegada ao Brasil depois da conquista da Fórmula Ford, contando com a presença maciça de jornalistas e até mesmo seus primeiros fãs. Em dezembro daquele ano, foi convidado para participar da corrida especial de encerramento da temporada da recém-criada categoria Superkarts. Mesmo sem nunca ter pilotado aquele novo tipo de kart, Ayrton fez a pole position, batendo o recorde do kartódromo de Interlagos até então. Outros pilotos, 41 no total, ficaram um segundo ou mais atrás de Senna. Na segunda, Senna assumiu a ponta na primeira volta e manteve o primeiro lugar até o final. Em 83, venceu o campeonato inglês de Fórmula 3, com 13 vitórias em 21 corridas, superando seu futuro rival na Fórmula 1, Martin Brundle, que corria pela equipe de Eddie Jordan. O campeonato inglês de Fórmula 3 dessa temporada gerou uma controvérsia envolvendo o piloto inglês, que acabou por ficar com o vice-campeonato. Ele foi acusado por todos os pilotos de ter utilizado um carro fora das especificações do regulamento, conseguindo assim se aproximar de Ayrton na segunda metade do campeonato. O recurso impetrado pelos pilotos foi julgado em novembro de 83 pelo tribunal do Royal Automobile Club e o inglês foi condenado por unanimidade. A referida condenação refere-se a uma corrida, a única que a equipe foi apanhada, quando o carro tinha uma abertura maior na admissão do motor e menor altura das mini-saias. Tal título lhe valeu um teste na equipe Williams de Fórmula 1. Embora tivesse conquistado um excelente tempo, Ayrton acabou sendo preterido pela equipe. Sendo assim, conseguiu uma vaga na pequena Toleman. Carreira na Fórmula 1. Em 1984, Ayrton pôde enfim realizar o sonho de correr na principal categoria do automobilismo mundial. A equipe, como dito anteriormente, foi a Toleman. No começo da temporada, Ayrton não se saiu muito bem, porém começou a mostrar seu talento a partir da prova de Kyalami, na África do Sul, marcando seus pontos. Algo maior estava por vir no GP de Mônaco. Naquela corrida, caiu uma chuva torrencial. Assim, Ayrton pôde conquistar a liderança daquela prova, mesmo tendo um equipamento fraco. Assim, liderou por várias voltas, segurando a lendária figura Niki Lauda. No entanto, uma bandeira vermelha, logo depois de ter sido ultrapassado, fez com que o seu desejo de primeira vitória tivesse que esperar mais um pouco. Com o sucesso daquela pequena equipe, Senna assinou com a Lotus em 85 e, assim como no ano anterior, abandonou sua primeira prova com a equipe. A segunda corrida, porém, foi também a primeira vitória de sua carreira no GP de Portugal, também embaixo de chuva. Após a vitória, Ayrton ficou sem pontuar 7 corridas consecutivas. A fase ruim terminou com o segundo lugar no GP da Áustria,
o primeiro de 5 pódios consecutivos, que contou com a vitória no GP da Bélgica. Ayrton finalizaria o campeonato na 4ª colocação com 38 pontos. Em 86, Ayrton terminaria novamente na 4ª posição do campeonato, com 55 pontos. Vale lembrar que naquela temporada, pela primeira vez, carregou o gesto que lhe tornou famoso, de mostrar a bandeira do Brasil após a vitória. E vale lembrar que esse gesto surgiu a partir de uma zoeira. A primeira prova em que Ayrton fez tal atitude foi o GP de Detroit, de 1986, ocorrido no dia seguinte à derrota da seleção brasileira para a França na Copa daquele ano. Como a maioria dos mecânicos da Lotus eram franceses, uma vez que a equipe utilizava equipamento Renault, Ayrton teve que aguentar as zoeiras dos mecânicos. E ao ganhar a prova, decidiu retribuir a zoeira carregando a bandeira do Brasil. Em 1987, Ayrton fez sua última temporada pela Lotus, terminando na 3ª colocação do campeonato. Naquele ano, conquistou a primeira de 6 vitórias na icônica pista de Mônaco, superando assim o recorde de Graham Hill. O ano de 1988 foi mais do que especial. Ayrton recebeu um convite da McLaren e assim mudou para a equipe britânica, sendo companheiro de equipe e rival de Alain Prost. Logo em seu primeiro ano, Ayrton foi campeão mundial de Fórmula 1. Em sua primeira prova, no GP do Brasil em Jacarepaguá, Senna foi desqualificado após trocar de carro para continuar a corrida. No entanto, venceria 8 corridas e subiria ao pódio 11 vezes na temporada, ficando apenas 3 pontos à frente de Alain Prost. Senna foi campeão na prova de Suzuka, no Japão. Embora tivesse largado na pole position, teve problemas com o motor, perdendo assim várias posições. Durante a prova, choveu e Senna pôde demonstrar o seu talento debaixo de tais condições, ainda que tivesse toque e problemas com o bico, forçando assim a trocá-lo nos boxes. Senna recuperou a liderança apenas 2 voltas do fim, ganhando a prova e também o campeonato. Porém, a rivalidade entre o brasileiro e seu companheiro de equipe aumentaria nos anos seguintes. Prost venceu, injustamente, vale lembrar, o campeonato de 1989, após uma desqualificação na prova também em Suzuka. Após bater com o francês, Senna voltou à prova empurrado pelos fiscais de pista e assim ganhou o campeonato. Porém, o então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, considerou a atitude como antidesportiva e fez com que os pontos de Senna naquela corrida fossem perdidos. Assim, o título ficou no colo de Alain Prost. Anos mais tarde, Balestre admitiu que beneficiou o francês. No ano seguinte, entretanto, Senna mostrou maestria e foi campeão novamente, com Prost em segundo, e também em 1991, ano do surgimento das Williams com Nigel Mansell. Em 92, a Williams era tão superior que Mansell ficou 50 pontos à frente do vice-campeão, seu companheiro de equipe, Riccardo Patrese. Embora tivesse conquistado 3 títulos, 2 até 1991, faltava apenas uma coisa para Senna: ganhar o GP do Brasil. E a oportunidade se deu justamente em sua segunda casa, Interlagos. A primeira oportunidade, em 1991, ocorreu debaixo de chuva torrencial. A tal chuva forçou a direção de prova a encurtar a etapa e Senna ganhou para a alegria de sua torcida. 2 anos mais tarde, nova vitória e novamente embaixo de chuva. Nessa prova, Senna assistiu seu maior rival, Alain Prost, que retornara de um ano sabático, parar na caixa de brita para delírio da torcida brasileira. Em 93, Alain Prost foi campeão, correndo justamente pela Williams, e viu Senna ficar em segundo lugar, 26 pontos atrás do francês. Esse ano foi o fim de casamento de 6 anos de Senna com a McLaren. Foram 3 títulos, 35 vitórias e muitas alegrias para nós, brasileiros, que acompanhavam o sucesso do piloto nas manhãs de domingo.
trágica temporada de 1994. Como dito anteriormente, a temporada de 93 marcou o fim de casamento entre Senna e a McLaren. O destino do piloto foi a Williams, a pedido de Frank Williams. Senna estava cansado da superioridade da equipe de motores Renault nos 2 anos anteriores e assim rumou para a Williams para a temporada de 94, sendo companheiro de equipe de Damon Hill. Durante os testes de pré-temporada, Senna teve várias brigas em relação à suspensão eletrônica do carro. A primeira prova ocorreu em Interlagos. Senna liderava, até que rodou na pista, dando assim a vitória para Michael Schumacher da Benetton. A segunda prova, o GP do Pacífico, disputado em Aida, no Japão, viu Senna largar na primeira posição novamente. No entanto, logo na saída, o piloto foi atingido por Mika Häkkinen e Nicola Larini, logo na primeira curva, e abandonou o GP, que foi vencido novamente por Michael Schumacher. A prova também marcou o primeiro pódio de Rubinho Barrichello. Estava claro que Schumacher ia ser seu rival durante a temporada. Chegou então o terceiro GP, de San Marino, disputado em Imola. Na sexta-feira, Rubens Barrichello sofreu um grave acidente e se feriu. No sábado, entretanto, foi a vez do austríaco Roland Ratzenberger, que perdeu o controle de sua Syntec e chocou-se contra o muro a uma velocidade superior a 300 km por hora. Devido às lesões, faleceu no hospital. No treino classificatório, Senna conseguiu a pole position e novamente largou na primeira posição. Entretanto, o médico da categoria, o neurologista inglês Sid Watkins, tentou convencer Senna a não correr, mas o brasileiro, muito abatido, disse que tinha que continuar. Chegou então o fatídico 1º de maio de 1994. Logo na largada da corrida, uma falha da Benetton de JJ Leto causa um acidente com Pedro Lamy, da Lotus. Na batida, várias peças dos 2 carros atingiram o público, deixando vários espectadores feridos. Na relargada, Ayrton consegue manter a ponta e consegue abrir vantagem para Michael Schumacher. No entanto, na sexta volta, o volante da Williams não responde aos comandos de Senna e ele passa reto na famigerada curva Tamburello, palco dos graves acidentes de Nelson Piquet em 87 e de Gerhard Berger em 89. Assim, a Williams chocou contra um muro, terminando completamente destruída. A corrida foi interrompida para que o brasileiro pudesse receber atendimento. No entanto, Senna não se recuperou dos ferimentos e ficaria eternamente na memória dos amantes da Fórmula 1 do Brasil e do mundo. À 1h40 da tarde, horário de Brasília, foi confirmado o falecimento do nosso ídolo. Vale lembrar que naquela prova, logo após o seu atendimento, foi achado no carro uma bandeira da Áustria. O objetivo era homenagear Roland Ratzenberger em caso de vitória. Na corrida seguinte, o GP de Mônaco, a primeira fila do circuito foi pintada com bandeiras do Brasil e da Áustria, em homenagem aos falecidos daquele GP. Recordes. Em 162 GPs disputados, Ayrton conquistou ao todo 41 vitórias, logrando 80 pódios e 65 pole positions, além de, claro, seus 3 campeonatos, em 88, 90 e 91. E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? Deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Deixe também as suas sugestões sobre possíveis provas, pilotos e figuras do automobilismo que vocês gostariam de ver aqui no arquivo High Speed. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar e recomendar o nosso canal para os seus amigos. Tchau e até a próxima!
muito legal aí, espero que todos tenham curtido aí esse vídeo. Ele já tinha ido pro ar na temporada dele e tudo, mas botamos aqui por mais uma homenagem. E já na sequência vamos lá com o Nathan Sarum lá no R Final Podcast. Ele faz uma análise minuciosa lá com o Ricardo Arcuri do que foi essa primeira etapa lá no GP do Bahrein, tá certo? Vamos aí! A Ferrari acordou na pista da Fórmula 1 e agora tá na hora de acordar também no nosso podcast. Depois de tanto tempo tocando Someone You Loved do Lewis Capaldi, vendo aquela má fase da melhor equipe da categoria, hoje a gente tem que subir a moral deles, dar duas champanhes. Uma pela vitória do Leclerc, nesse grande GP do Bahrein, e outra de cortesia pelo segundo lugar do Carlos Sainz. E também a gente não pode esquecer, né, dos fogos de artifício ali do nosso editor. Olha que maravilha. Melhor do que o Réveillon. Nada contra o Verstappen, né? A falha no carro dele foi coisa circunstancial, que foi uma dó. E é muito ruim você perder o gás todo de um fim de semana a 4 voltas do final com a disputa linda daquela. Mas hoje a Ferrari merecia mesmo ganhar, porque mostrou que aquele gás da pré-temporada era real. A pole position que ele ganhou do Verstappen no sábado foi 0.1 só de diferença, mas foi o 0.1 que precisava. É aquele 0.1 meio que mostrou a igualdade, que apesar dos dois terem motores diferentes, os carros estavam muito bons. Red Bull continuando com a Honda ali e a Ferrari com o motor da própria marca se dando bem. Essa vale o nosso carimbo. E vale o meu carimbo naquela disputa de pista. Porque, poxa, você tem dois caras de 24 anos, correndo em equipes grandes, um deles defendendo o título, num regulamento totalmente novo. Os dois disputando freada, 3 voltas seguidas. E nenhum deles chega a empurrar o outro. Fala sério, né? Fala sério, né? Que maturidade, Verstappen. Que maturidade, Leclerc. Caramba, dá o meu carimbo de novo, pelo amor de Deus. E se a gente for ver o vídeo, deram espaço de sobra de um jeito incrível. Porque naquela saída da curva 3, se você pega aquela retinha, entre a lateral de um carro e outro tinha um espaço vazio. Então não teve aquela coisa de mudança de linha. Conseguiram fazer a disputa daquele jeito mesmo. A única hora que eles juntaram os carros um pouco mais, acho que foi na minha manobra preferida da corrida. Foi a hora que o Leclerc foi passar o Verstappen lá na volta 17, que eles usam o carro um pouquinho para a esquerda para defender um pouco mais o lado dele, mas sem encostar nem nada, tudo normal. De verdade, tô de queixo caído. Acho que o novo diretor de provas da categoria, Nils Wittich, que assumiu o lugar do Michael Masi, deve ter falado: muito obrigado, gente, eu pude descansar um pouquinho no meu primeiro dia de trabalho. Não, ainda teve a maior, né? Naquela hora que o Leclerc passou, na curva que os dois entraram juntos, ainda tinha um espaço de um dedo, um pouco mais de um dedo, entre a roda traseira do Leclerc com a dianteira do holandês. Tático o trabalho dos dois, inclusive do Monegasco aí com essas manobras. Mas eu tenho que dar um crédito também pro Verstappen, porque na minha opinião, o holandês, campeão do mundo, o cara da Fórmula 1 atual que mais se joga na entrada das curvas, literalmente mergulhando para cima dos adversários. Apesar de ter perdido aquela disputa num erro desse, né, freando tudo em cima da hora, ele fez isso 2 vezes antes sem errar. E isso é muito importante, porque principalmente a segunda manobra, né? A primeira ele fez em cima da linha do pit lane, usando um pouquinho a linha de dentro, né? Em cima da linha do pit lane. E a segunda ele estava longe no começo da reta e veio lançado do meio pro final da reta, ali pro começo da primeira curva. E conseguiu frear para fazer a ultrapassagem e o carro espalhou muito pouco, assim, nem chegou a travar a roda, nem chegou a perder muito o controle, ele só chegou a espalhar um pouquinho, perdendo ali um pouquinho da tangência ideal da primeira curva, que é ali um pouquinho mais pro lado direito, mas a ponto de deixar o Leclerc ainda atrás dele. Essa manobra, assim, juntou um pouco de talento natural com aquele plus de fazer isso agora como campeão mundial. Agora sim, falando uma análise geral, né? A Ferrari teve um dia de Mercedes e a Mercedes teve um dia de Ferrari 2021, que anda um pouco mais atrás e não chama muita atenção. O terceiro lugar do Hamilton, que eu diga, né, foi meio que na sorte, por causa da quebra das Red Bull só. Porque se não fosse isso, ele ia largar em quinto e terminar em quinto. E ainda tendo aqueles momentos de falha, né, principalmente aquele que ele passou reto no final da curva 1, o carro patinou por causa dos pneus frios e ele ficou tentando achar tração. Aquilo lá não parecia um heptacampeão mundial, não parecia a Mercedes, estava realmente difícil mesmo, né. É a nova realidade que pegou ele mesmo. Mas será que os problemas disso tudo que ele passou no fim de semana todo, não só na corrida, mas no treino também, que não conseguiu arrumar o ritmo dos ponteiros,
Será que isso foi causado pelos side pods, aquelas aletas que a Mercedes arrumou para ficar embaixo da carenagem ali, perto do assoalho do carro? O que você acha disso, Ricardo Arcuri? Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast aí final. Natan, essa é uma pergunta complexa que eu vou responder em algumas partes. Primeiramente, o Hamilton, assim como o George Russell, está sentindo bastante os efeitos do porpoising, que é quando o efeito solo suga o carro para baixo, ele suga tanto ao ponto que ele quica. A parte inferior toca no chão e ele quica. Combinado com uma suspensão mais dura que nós estamos tendo esse ano e que está afetando todas as equipes, nós estamos encontrando uma situação onde a Mercedes está sentindo mais o porpoising do que os outros. E aí tem a ver com a história do sidepod estreito. A ideia que a Mercedes teve foi pegar toda a parte de resfriamento da unidade de potência do carro, principalmente o intercooler, que eu já vou explicar o que se trata, e colocou tudo num ponto dentro do cofre motor. E o que seria o intercooler? O intercooler é o trocador de ar que tem antes da entrada da admissão de ar no turbo, com o intuito de que esse ar entre ainda mais frio no motor e entre mais denso, com isso ele vai ser aumente a eficiência da explosão, da detonação para aumentar a potência do motor, tá? Todos os carros Fórmula 1 têm isso e a Mercedes não é exceção. O que eles tentaram fazer foi aumentar a eficiência do intercooler e outras partes do carro, jogando esse sistema de resfriamento para uma outra parte do carro, uma outra parte dentro do cofre do motor, e com isso você só coloca o radiador propriamente dito no sidepod, e com isso você deixa ele mais estreito, diminuindo o arrasto, aumentando a eficiência aerodinâmica. Só que o que está acontecendo? Como toda a estrutura de resfriamento está num ponto só, isso vai acabar mexendo na dinâmica veicular do carro inteiro, mexendo numa coisa muito importante chamada centro de gravidade. Como o centro de gravidade está mudando, eles tiveram que refazer toda a estrutura do carro. E aí entra o problema que eles estão passando. Como você tem uma mudança drástica no regulamento, você ainda mexeu ainda mais isso, que é uma outra inovação, isso tudo está tornando a vida da Mercedes muito difícil. Era para tornar mais fácil, mas com esse problema que eles estão tendo de suspensão, somado a uma mexida no centro de gravidade brusca, muito maior do que estava tendo no ano passado, principalmente da parte de unidade de potência, eles tentaram fazer uma novidade que seria um avanço, mas que no final está sendo um problema, um retrocesso. Se trocar o antigo é uma solução, eu realmente não sei, Nathan. Eu sei explicar para vocês que isso tudo está sendo um problema por tentar inovações demais numa tacada só e sem pensar nas consequências no futuro. Acho que é isso que nós estamos, que a Mercedes está passando, que é um problema curioso, que é raro de ver na Fórmula 1, mas que a Mercedes está tendo que lidar com isso. E vamos ver como vai ser as próximas provas para ver como é que vai ser essa história toda, tá bom? É isso aí, Nathan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Foi a famosa sobrecarga mesmo. Eu concordo com o Arcuri. E eu acho até que eles resolvam isso, vai demorar umas 3, 4 corridas, até chegar da temporada europeia mesmo, porque a Arábia Saudita daqui uma semana, então não vai dar para mexer radicalmente. E para a Austrália vai ser aquele mesmo carro que foram nas 2 primeiras corridas, então mais para a prova de Barcelona, assim, eu acho que eles vão conseguir mexer melhor. Só que vai demorar muito, porque o GP da Espanha é só em maio, então no meio de maio, né, que começam as corridas na Europa. Depois do GP da Emília-Romana, eles ainda vão ter que fazer uma parada em Miami para a corrida lá. Então, aquela parada nas fábricas, ficar corridas e corridas em sequência na Europa, só começa ali depois do dia 20 de maio, que é bom frisar. Então deve cumprir o que eles falaram, que a Mercedes não deve brigar por vitórias nas primeiras corridas do ano. Só que eu não sei quantas primeiras corridas do ano eles estão falando. São as primeiras 5, são as primeiras 6, são as primeiras 7. A minha opinião pessoal é que eles não vão resolver isso até o GP de Barcelona mesmo, que é a 6ª etapa da temporada. Então a gente tem que imaginar num mundo que a Mercedes só vai brigar por vitórias ali, lá perto do GP da Inglaterra. Vai pensar no quão maluco é isso? A Mercedes, que dominou a Fórmula 1 nos últimos 8 anos, pode ter a chance de ter um carro competitivo só no meio do ano? Para a Fórmula 1 isso é um golpe duro, né? É um golpe muito duro por causa que a Mercedes é uma equipe de ponta que deveria brigar com a Ferrari e Red Bull. E também para o George Russell, que estreou na Mercedes com o 4º lugar também na sorte. Para mim, pro bem da Fórmula 1, eu quero que isso resolva logo, né? Tomara que eu esteja errado, eles resolvam isso lá pro GP da Emília-Romana e eles já comecem bem de Miami pra frente. Ou de Imola pra frente, né? Vamos esperar. Tá difícil, mas vamos ver. Ainda não é hora de tocar Someone You Loved, não. É hora da gente comemorar esse grande resultado da Ferrari, é hora da gente pensar que a Red Bull pode brigar tanto com eles nos próximos GPs e que a gente tem uma Fórmula 1
de um jeito novo, né? Uns pilotos jovens brigando pela ponta. Tomara que a gente chegue semana que vem com grandes análises também, né? Porque semana que vem é GP da Arábia Saudita e vai ser a primeira vez que esses novos carros vão pisar numa pista de rua. Imperdível, né? Então, não esquece de seguir o meu Instagram, @naterrafinal, para ficar ligado nos posts de automobilismo que eu faço por lá. E se você tá ouvindo esse podcast pelo portal High Speed, não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal se você não for inscrito, apertar no botão Seja Membro e curtir as outras atrações do canal. Até porque estão tendo umas coisas bem imperdíveis, né? Teve After Race lá sobre o GP do Bahrein, lá com o Luiz Felipe Ramos. E o próprio Luiz também foi um dos comentários da Stock Light no fim de semana. Comentou a prova do domingo, agora da Stock Series, né, que é o novo nome da Stock Light. O Arcuri teve comentando lá no sábado, então, se você quiser ver essas duas feras em ação na corrida ao vivo, tá lá gravado para você ver. Também tem Alucinados por Velocidade lá, toda terça-feira, 9 horas da noite, com muitos convidados e a apresentação do Pedro Rodrigo. Então, se você quiser ver tudo que aconteceu no fim de semana, não perde lá não, porque é um resumão completo com opiniões de primeira. Por hoje tá na hora de encerrar aqui o podcast. Eu volto na semana que vem, então até a próxima e um grande abraço! Muito legal, né? Acho que deu para entender bastante o que aconteceu, o que pode estar acontecendo com esses carros, esse novo regulamento. Mas o mais legal é ver a Ferrari novamente lá em P1, P2 aqui, ó, mostrando um pouco dela. É muito bom. Lembrando mais uma vez, curta, compartilhe, comente. E já vamos para a nossa última matéria do dia, que é lá o nosso TBT High Speed. E hoje vamos mostrar aí o dia de treinamento físico e psicológico do nosso querido amigo aqui, Gabriel Lusquinhos, piloto High Speed. Vai daí! Fala galera, fazendo hoje aqui um pouquinho diferente, né? Mas estamos aqui com o nosso piloto High Speed, o Gabriel Lusquinhos. Gabriel faz todo um treinamento mental, psicológico, físico e também nos simuladores. Vai contar um pouco como é que funciona esse dia a dia, quantas vezes por semana você faz isso, como é que funciona, Gabriel? Opa, aqui na Pilotec a gente divide o treino em duas partes, né? A parte psicofísica, né? Que mistura os exercícios físicos que a gente vê nas academias normais, né, com a parte mental. A gente usa o chart, o Stroop, por exemplo, para exercitar o cérebro ao mesmo tempo que a gente faz exercício. E é uma situação muito semelhante à do automobilismo, né, que a gente está lá, tem que estar concentrado e ao mesmo tempo fazendo força, guiando, Então, um treino que ajuda muito, realmente é uma ideia sensacional aqui da Pilotec, inovadora aqui no Brasil, coisa que a gente só vê na Europa mesmo, né? E a parte do simulador, que basicamente a gente treina nas pistas, né, com simulador de Stock Car, Fórmula V, qualquer coisa praticamente tem nesse simulador. E ajuda bastante também a memorizar o traçado, se preparar para as corridas, simular situações de corrida, inclusive, que também ajuda bastante. Então, é uma preparação intensa e que realmente ajuda, eu posso garantir isso. E você está aqui desde que inaugurou aqui, né? Você tem uma ideia de quantos segundos você melhorou do começo até hoje? É difícil quantificar isso, mas com certeza melhorei bastante. Não só condicionamento, como antes de cada corrida eu treino no traçado, eu memorizo ponto de freada, aceleração, e isso ajuda bastante no fim de semana de corrida. A gente já chega preparado, inclusive em pistas que eu não conhecia antes, ajudou especialmente. Galera, peraí, agora que nós vamos falar com os instrutores dele, já voltamos para falar mais um pouquinho. A caminhada e a força que o embora sua coragem, sua marra é o que faz acreditar que o guidão é a direção
Fala galera, eu tô aqui com o Carlos Melo, um dos preparadores físicos aqui da Pilotec e ele que cuida dos exercícios de preparação física do nosso Gabriel Lusquinhos, aqui piloto High Speed. Explica um pouco como que baseia, o que é os exercícios. Aqui na Pilotec, né, a gente trabalha com o método psicofísico, né, que seria o quê? É uma preparação física e mental do piloto. A gente trabalha tanto a parte física dele como a psicológica. Então a gente faz todos esses exercícios para desenvolver essa parte do cognitivo dele, né? Que é muito importante para o piloto, ele estar com uma mente boa. Porque muitas vezes ele tem o corpo preparado, muito bom, mas a cabeça não está boa. E ela não consegue responder na mesma velocidade que tem o estímulo do corpo. Então o que a gente faz aqui? A gente trabalha para ter uma ação e reação tão boa quanto o físico. Então ele consegue raciocinar numa velocidade tão rápida, o corpo responde. Então a gente, que nesses exercícios aqui que vocês puderam ver um pouquinho antes da placa aqui do chart, do Stroop ou da memória, a gente utiliza para estar desenvolvendo concentração, o foco, o mental do piloto, a propriocepção, que seria o trabalho de coordenação, a sinapse entre neurônio e músculo, que é muito importante para o piloto. E eu vi também que sai aqui, eu cheguei, ele não estava nem ele, vocês estavam andando de bicicleta. Sai também para andar? Sim, claro. Aqui a gente tem, quando a gente vai fazer os exercícios psicofísicos, a gente precisa de toda essa aparelhagem. Então a gente faz aqui dentro. Mas quando a gente vai trabalhar o aeróbico, que foi na hora que vocês chegaram aqui, que vocês viram, a gente vai para o parque, que a gente está localizado estrategicamente do lado do Ibirapuera para isso, para poder estar fazendo o aeróbico lá. Porque lá a gente consegue trabalhar o ar livre, que é mais prazeroso, a gente consegue forçar mais o piloto um pouquinho, então a gente faz muito a corrida, a parte da bicicleta também, toda essa parte junto ao parque. E é muito importante por causa da temperatura também, porque como vocês sabem, o carro fechado de turismo, a temperatura é muito alta dentro. Então a gente gosta muito de fazer esse trabalho ao ar livre para poder correr embaixo de um sol muito escaldante, para poder simular um pouquinho do que é aquela temperatura alta dentro do carro junto com o esforço físico. Mas vale ressaltar também que dentro do parque, por causa da quantidade de árvores, tudo que tem, a quantidade de oxigenação é muito mais fácil até da mente dessa preparação. Sim, sim, claro, ela ajuda, né? Esse fator ele é muito importante, que foi o que eu estava falando para você. A parte da corrida, o exercício ao ar livre, seja a corrida ou seja a bicicleta, ele é bacana por causa disso, porque tem a parte que você falou da arborização, que traz toda essa parte de oxigênio, do suporte melhor de nutrientes para o corpo, mas sim do prazer, né? De você estar vendo a natureza, uma paisagem bonita, que estimula muito também na hora de você fazer um exercício de longa duração. Muito legal, você está vendo? Toda a parte de preparamento físico e mental aqui a Pilotec faz para todos, Team Pilotec, né? Quem vê o hashtag. Isso aí, hashtag Team Pilotec. Pode pesquisar aí que vocês vão achar a gente. E aí, quem precisar de preparação, aqui é um dos lugares mais recomendados, galera. Vamos falar mais com algumas pessoas e também com o Lusquinhos, que se prepara aqui nos pilotos High Speed. Fala galera, eu tô aqui com o Mike dos Santos, ele que cuida aqui dos simuladores da Pilotec. Mike, me conta um pouco como é que funciona essa preparação do nosso piloto Gabriel Lusquinhos, que eles fazem quantas vezes por semana isso, como é que faz para fazer? Varia bastante de piloto para piloto, né? No caso do Gabriel, ele treina aqui, se não me engano, de 2 a 3 vezes por semana. O treino dele é focado na categoria Sprint, né? Que é a categoria que ele participa atualmente. Basicamente a gente antecipa a etapa, né, que vai ser realizada da sprint, treinando já na pista, na próxima etapa, né, da sprint, e ele foca aí primeiro no treino de velocidade, depois constância e às vezes a gente também simula algumas corridas. Isso é bem legal. Então isso daí ele já consegue chegar lá mentalizando a pista em si, que deu para ver que dá para você sentir todas as dificuldades de pneu, de traçado. Sim, a gente consegue trabalhar o acerto do carro em relação à pilotagem dele, né? A gente também trabalha o acerto de chassi, pneu, basicamente tudo que tem lá no sprint a gente consegue simular aqui para que ele chegue lá com um rendimento melhor já. Muito legal. Aí, galera, então é mais uma coisa que tem aqui dentro, aqui de todo esse trabalho de preparação da Pilotec. Então você vem, você tem um preparamento físico, preparamento mental e também já dentro dos simuladores para as próximas corridas. Então já dá para ver que temos pilotos, além do Gabriel, você tem pilotos aqui da Stock Car, tem piloto da Porsche Cup, piloto do Brasil de Turismo. Então vocês, pilotos que precisam, aqui é um bom lugar para procurar. Obrigado, Mike, pela entrevista. Valeu, obrigado a todos e venham nos visitar.
Então, voltando aqui, acabamos de falar com o Carlão e com o Mike. Um é o preparador físico e outro que cuida da parte de simuladores. Uma coisa que eu não perguntei para eles, quantas vezes por semana você faz isso? Depende, mas normalmente umas 3, 2 vezes por semana eu venho aqui para manter o ritmo. Eu treino bastante no parque com o Carlão também, então é importante também a gente variar. Corre um dia no parque, um dia faz aqui, outro no parque, sabe? Então depende muito dessas coisas, mas em média 2, 3 vezes. Mas mudando, agora vamos mudar um pouco de assunto. Mês que vem tem a penúltima etapa lá em Londrina. Finalizamos o campeonato em Curitiba. Mas o que podemos esperar é você que está na disputa ali ferrenha pelo título. Sim, bem, como vocês podem ver, eu estou me preparando bem. E o foco é o campeonato, né? Somar o máximo de pontos para chegar na última etapa disputando, ainda mais que é pontuação dobrada, né? Então, eu acho que todos têm muita chance de título, né? Acho que a gente vai ter uns 4, 5 brigando pelo título e, se Deus quiser, a gente vai estar no meio. Tá certo. E lembrando, temos Londrina agora no próximo mês. E para o próximo ano, o que já temos em previsão? Vamos manter na sprint? Tem alguma coisa engatilhada ainda não pode falar? Como é que tá isso? Você sabe como é o automobilismo, né? Estamos vendo, né? Ontem mesmo eu treinei pela primeira vez de brasileiro de turismo. Gostei bastante do carro. É a meta, né? A gente sempre subir, mas vamos ver como vão ser as coisas, né? Vamos esperar e, se Deus quiser, a gente vai seguir o melhor caminho. Tá certo. Esse foi aqui para você entender um pouco do preparamento aqui de cada piloto antes da sua prova. Gabriel Lusquinhos é o nosso piloto high speed dentro da Sprint Race, isso é muito legal. Então, deixar aqui todos os nossos votos de sorte para ele na próxima etapa, que com preparação acho que não vai precisar de muita sorte aí não, né? Galera, eu sou Pedro Rodrigo aqui com o Gabriel Lusquinhos na preparação para a próxima etapa da Sprint Race. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos. Valeu, Lusquinhos. Valeu, Pedro. Muito legal essa matéria. Brigadão, Lusquinhos, lembrando aí de vocês. Ele que vai estar estreando aí no próximo mês, lá no TCR Sul-Americano, categoria nova, ânimo renovado. E a gente aqui desejando toda a sorte do mundo para o nosso piloto high speed. Todas as coberturas dele você vai acompanhar aqui, tá certo, galera? Esse foi o programa de hoje, espero que todos tenham gostado, muita coisa legal, então, divulgue para todo mundo, que vai ser muito, quanto mais gente assistir, é mais legal, tá certo? Sempre lembrando, curta, compartilhe e comente, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações, conheça nosso segundo canal, o Cortes High Speed, além de conhecer nossa lojinha virtual highspeedshop.com.br. Lembrando também que estamos agora no Spotify e também no Deezer. É só escutar lá, tá certo? Até a próxima semana, galera. Tchau, tchau! Com motor de arranque em velocidade sônica,